Fala galerinha, queria compartilhar aqui com vocês a minha experiência com a cannabis. Comecei a fumar maconha com uns 4 anos atrás, aí eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos. E nessa época eu tinha acabado de chegar, né, do Pará, tipo, morando em Santa Catarina. E foi daí que eu comecei a fumar. Eu tava num estado de depressão, onde a planta, eu acredito que realmente a planta teve esse poder de me ajudar, sabe, nessa descoberta. Porque como a maconha ela te deixa mais introvertido, e é uma ferramenta também de autoconhecimento usada em culturas como o xamanismo, cultura Rastafari também, e entre outras culturas, né? Não tô lembrado agora. E eles usam como esse propósito de autoconexão, autorreflexão. E a maconha ela te traz essa percepção diferente. A gente acaba entrando no nosso subconsciente. Então quando eu comecei a fumar, ela me trouxe tudo, muita coisa que eu tinha acumulada na minha experiência, sabe, no passado. Muita coisa negativa, experiências da minha infância, da minha adolescência. E essas experiências não era tão boa pra mim, sabe? Ainda tinha muita coisa pra eu trabalhar, tipo, identificar toda essa negatividade que existia dentro de mim e poder transmutar ela. Então, na medida que o tempo foi passando, eu fui fumando bastante, todas essas coisas, tipo, ia subindo pra superfície, saindo do meu subconsciente, vindo como padrão. Eu pude aos poucos me desprendendo do passado e na medida que eu ia me desprendendo, vinha muitas perguntas, sabe? Então, tipo, ela me trazia essa autorreflexão, cada vez mais eu perguntava, então, tipo, muitas perguntas sem resposta e eu comecei a estudar mais, sabe? Eu acredito que eu comecei a estudar mais a partir daí, a partir dela, devido a esse poder que ela tem sobre a alteração da percepção. E junto com isso também ela potencializa a nossa sensação, tipo, as nossas emoções. E, e isso foi uma coisa que, na minha experiência, eu acredito que foi boa, sabe? Hoje em dia eu não fumo mais, porém, ela se fez necessária, acredito eu. Porque eu pude acelerar ainda mais essa descoberta de quem eu era. Eu pude identificar muitas coisas negativas que existiam em mim. Coisas que me prendiam, sabe? Tipo mágoa, raiva. Então, todas essas coisas impediam, sabe, que eu pudesse ser livre. E aos poucos, quando eu fui me desprendendo de tudo isso, a maconha também ela nos traz essa sensação de desapego, sabe? Você se torna mais desapegado. Nessa fase eu comecei a não sair de casa. Eu só queria saber fumar maconha e ler, sabe? Eu gostava de ler muito porque daí eu conseguia achar resposta para minhas perguntas. E como não era poucas, eu passei quase 5 anos, eu acredito, nessa vibe de... Só que depois de um tempo, ela foi uma ferramenta útil para mim, só que depois de um tempo eu não consegui mais me desprender, sabe? Se tornou ainda mais difícil me desprender porque eu não conseguia mais vivenciar essa vida normal, vamos dizer assim. Eu não conseguia encarar essa realidade de uma forma normal. Eu me sentia estressado porque ela nos traz essa paz, mas ela mesma nos traz o estresse depois se ela é usada de uma forma diferente. Ela em si é neutra, né? Só que nós atribuímos significado a ela. Então, se usada de uma forma assim recreativa por puro prazer, lazer, acaba nos ocasionando esses males, vamos dizer assim, sabe? A gente acaba entrando em desequilíbrio se a gente não usar de uma forma correta. É por isso que o mais certo seria experienciar elas de uma forma mais espiritual, talvez a xamânica, como o Rastafari, como eu acabei de dizer. E como a maconha é associada ao tráfico, a gente sente essa energia, sabe, diferente. Era difícil, eu só conseguia ter mais vibe boa quando tava só eu, quando eu fumava só eu e depois começava a pesquisar sobre coisas positivas, coisas que iam me acrescentar algo. A partir daí eu conseguia, sabe, ter vamos dizer, insight, né, seria a palavra, tipo um download ou uma resposta para aquela tua pergunta ali. E com a sensação, a emoção ampliada, tipo, tu tinha parece que mais forte, sabe, tu sentia essa sensação mais forte de alívio, de ter um entendimento ou uma resposta para aquela tua pergunta que ao tempo tu não tinha. A maconha ela ainda é vista como uma droga, né? De fato, se a pessoa usa
sei lá, para brincar, para puro lazer, ela realmente não tem como ser benéfica, porque você acaba se matando, prejudicando o seu corpo, acaba entrando nessa realidade nessa vibe mais densa, na verdade, porque a maconha, como ela é associada à criminalidade, tipo, pessoas matam por causa da maconha, as pessoas, tanto polícia quanto os próprios bandidos acabam se matando, tipo, os próprios dependentes acabam às vezes se matando, sabe? Se o que gera o lucro, no caso, a fornecimento da maconha são os traficantes, e tudo isso é associado com coisas negativas, você vai sentir também esse efeito na maconha, sabe? Tipo, não tá vindo de uma fonte segura. E o Brasil, ele não facilita, sabe? Pessoas recorrem, vamos dizer, à maconha como uma medida de fuga. Pelo menos para mim foi assim. Eu demorei para largar por causa que realmente eu não via sentido na vida, sabe? Não tinha um sentido para eu querer viver. Eu fugir da realidade era a melhor coisa para mim, porque eu ficava introvertido, eu ficava dentro da minha cabeça, eu começava a estudar o que eu queria e ali eu me sentia feliz. Eu não precisava encarar o mundo, eu não precisava ter que falar algo para uma pessoa ou ter que ligar, sabe, eu dar atenção para alguém. Eu preferia viver a vida para mim, só para mim. Só que depois de um tempo eu vi que isso não estava fazendo bem, não só eu, né, como pessoas ao meu redor foram boas, no caso, para ter. Eu já tinha pensado, eu sempre gostei de pensar nos dois lados, positivo e negativo da maconha. E quando chegou o dia das pessoas passarem isso para mim, eu encontrei uma amiga no passado que eu tava sobre efeito, né? Ela me olhou assim, ela disse: "Tu tá me parecendo triste". Aí daí eu associei, né, com a introversão, com. Aí depois eu vi que de fato ela tinha razão. Eu lembrei até de um exemplo do árbitro de futebol, sabe? A gente, quando a gente tá dentro do jogo ali, no caso os jogadores estão dentro do jogo, eles não conseguem ter uma percepção do que está acontecendo, se estão fazendo algo errado ou não. Daí a importância de ter o técnico, sabe? Ele está de fora do campo, ele está do lado de fora, observando, daí ele consegue passar para as pessoas, no caso, organizar a melhor estratégia para jogar, sabe? Ele consegue identificar erro e trabalhar a partir daí. E isso que seria um aspecto positivo, sabe? De você sair, se você é maconheiro, de sair um pouco dessa realidade para você ver de fora. Porque se você está dentro da realidade, você não vai poder ter uma outra percepção. A não ser que você escute as pessoas. Elas são muito boas, sabe? As pessoas que realmente te amam, elas vão querer que você pare. Elas não vão... Por mais que você diga que você está bem, que você se sente melhor assim, elas veem que você não está bem, sabe? Que você não precisa disso para ser feliz. E que essa introversão você pode encontrar assim, em lugares assim, calmo, sozinho. Mostrar que lixo, pessoas não fazem isso. Enfim, você encontra assim em lugares sozinho, você não precisa de maconha para você ter esse momento de introversão, sabe? Essa solitude. Você consegue acessar isso indo numa cachoeira, indo em qualquer outro lugar que tenha mato, que esteja tranquilo e que você saia um pouco da cidade, sabe? Você sair um pouco de energia externa, de pessoas. Você consegue discernir melhor o que você quer. Você consegue perceber só os seus pensamentos, sabe? E se você não estiver bem só você, é porque alguma coisa está de errado. E se você não está bem consigo mesmo, quem é que vai querer estar do teu lado, sabe? Se você não consegue estar bem contigo, vamos dizer, se você não se suporta, porque as pessoas deveriam te suportar. Você deveria aprender um pouco mais sobre si. Você precisa aprender mais sobre si. Nós precisamos disso. E a minha experiência com a cannabis foi essa. Durante muito tempo eu atribuí um sentido nela. Ela foi útil para mim, sabe? O sentido, a planta em si ela é neutra, né? Como eu já disse. Mas nós atribuímos significado, sentido a ela, sabe? Eu pude usar ela de uma forma boa para mim. Eu pude ter vários insights sobre o efeito. A fonte nunca foi segura, sabe? Eu nunca entendi ainda porque a maconha ainda não é legalizada, sabe? Sendo que cigarro, bebida e outras substâncias são muito mais prejudicial, matam muito mais do que a cannabis. Tem um vídeo aqui no YouTube, se você pesquisar, é uma cidade no Rio Grande do Norte, acho que uns 20 anos atrás, uma cidade pequena, 8.000 habitantes. Era a cidade, uma das cidades lá que existia na época com menos índice de criminalidade. Por quê? Nascia a planta, as pessoas cultivavam pela praça, faziam chá,
elas já tinham esse olhar medicinal, sabe? Usavam para uso medicinal. E ela tem um grande poder, sabe? Até hoje a ciência está descobrindo muitos aspectos positivos, sabe? Em cânhamo, THC, a gente pode abordar muitos e muitos temas, sabe? Que a ciência tá nos trazendo. E só o Brasil ainda tá nessa ignorância, sabe? Se você tirar o poder dos bandidos, se você tirar esse poder que eles têm devido ao tráfico da maconha e jogar, vamos dizer, para gerar economia para o país, vocês vão ganhar muito mais, não vai ter tanta morte, não vai estar associado com tráfico, não vai ter essa energia tão densa negativa e as pessoas vão até parar de consumir. Existe uma cidade, eu não sei se é no Tibete, no país aí, que tipo cresce nas ruas, a maconha cresce nas ruas, as pessoas não fazem questão, sabe? Elas têm esse uso medicinal, mas elas não têm esse uso recreativo para querer fumar, porque não faz sentido. E quando é abundante, vamos dizer assim, é legalizado, as pessoas deixam de querer consumir tanto. O álcool. O álcool é uma coisa que mata. As pessoas morrem e se matam por causa de álcool também, por causa que alteraram a consciência, então perdem a consciência, né? E acabam fazendo besteira, são influenciáveis. O cigarro, não vou nem dizer, que é a substância que talvez mais prejudique câncer e mata, sabe? Essas coisas são vendidas legal. Me diz se isso faz sentido. Aonde que nós erramos? O problema é o Brasil, somos nós brasileiros? Porque, porra, é a gente que elege esses caras. E tudo isso tem que ser abordado, sabe? Muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas realmente precisam de maconha, sabe? Tem muitas pessoas que precisam e outras não. Agora, uma pessoa que teve muitas experiências negativas, tem muito ódio, ela passa esse ódio, se ela fuma maconha, e dependendo da realidade que ela tiver, ela pode potencializar esse ódio, sabe? Se uma pessoa já roubava, já matava, já fazia tudo isso, ela sobre o efeito, ela vai triplicar, sabe, essa sensação de negativismo, ela vai passar isso adiante. E a influência negativa que está atribulada à maconha tem tudo, é correlacionado a isso, sabe? Por causa da que é proibido. Legaliza essa porra e vê se a galera vai querer ainda. Não vão querer. Aparece o álcool. Nem todo mundo bebe mais. As pessoas usam isso como uma experiência de que elas acham necessário, vamos dizer. Se você se sente atraído para qualquer tipo de droga, sei lá, falando de depressivo, qualquer droga que você pensar. Se a pessoa se sente atraída, se ela acha que é necessário, beleza, mas sempre vai ter pessoas ao redor que vão discordar, vão dizer que isso não é necessário. E eu vejo hoje dessa forma, sabe? Não é necessário mais pra mim. Ah, mas ela me ajudou. Essa minha interpretação, pra mim foi boa. Foi boa por um tempo, mas depois de um tempo eu fiquei dependente e quando se é dependente de algo, tipo, qualquer coisa em excesso faz mal, sabe? A mensagem que eu tinha pra trazer era essa. Se você acha que é necessário, fique de boa, né? Fume sua maconha aí. Vive em paz. Mas se você vê que tá te deixando muito pior, por que você usaria uma coisa que vai te deixar pior, que tá te matando? Não faz sentido. Se sua vida não tá tão boa, sei lá, aprenda a se conhecer. Veja por que não tá boa, sabe? A minha vida não tava boa na época devido à depressão, aos problemas pessoais, tudo aquilo que eu falei pra vocês. E depois que eu aprendi a deixar tudo isso de lado, a maconha me ajudou. Só que hoje eu não preciso mais dela pra isso, sabe? Essa é a questão. Hoje em dia eu não preciso mais na verdade nenhum de nós precisa, sabe, de nada que faz você fugir da realidade. Por que você quer fugir da realidade? Por que você não encara ela? Por que você não tenta entender ela? Certo? Você vai conseguir dar um passinho, sabe? Você vai dar um passo à frente se você entender a sua realidade. E por que você não suporta ela? Com o tempo você vai entender. Se você não está numa realidade boa, mude-a. Saia daí. Eu precisei sair de onde eu estava para eu ser quem eu sou hoje. Precisei vir para longe, de ponta a ponta praticamente do Brasil. E agora eu quero, sei lá, eu tenho essa liberdade. Não só quero como eu tenho e vou, sabe? Eu tenho essa liberdade para ir para onde eu quero ir. E esse vídeo aqui é só um dos muitos que vai ter. Eu não sei nem quando é que você vai estar vendo isso. De certo ainda nem tem tantas pessoas vendo, mas se a minha experiência servir para você,
eu quero que você analise. Tem uma playlist aqui que é 00. Essa playlist aí, eu tô sob o efeito da cannabis. 00 tem 7 vídeos, eu tô num sítio. E ao mesmo tempo que vinha coisa boa, também vinha muita coisa ruim, sabe? É muito mais fácil de tu absorver energia negativa quando você tá sob o efeito da maconha. Pelo menos aqui no Brasil, associada com toda essa coisa ruim, sabe? Julgamento, preconceito, enfim, sabe? Essas coisas acabam alterando, você acaba se influenciando ainda mais por esse tipo de energia. Agora, se eu chegar, como eu pretendo ir, no conhecer, no caso, a cultura xamânica, ou Rastafari, lá eu vou gravar um vídeo, usando da forma correta, com o intuito de autoconhecimento e na cultura espiritual, né? Uma forma mais positiva.